Então, no último encontro, a gente falou sobre confissão de pecado e andar na luz tem tudo a ver com confessar o pecado, né? Agora, quando a gente vai para os fundamentos e vê o que os irmãos falam, a segunda parte, que é o andar na luz, mas que está ligado à confissão de pecados, ele acaba sendo bastante voltado para confissão de pecados também, né? Mas hoje eu estava pensando, além disso que eu quero repartir com vocês, eu também queria falar sobre um passo antes de confessar o pecado, né? Por quê? Porque dentro do andar na luz é como se fossem dois caminhos, e um caminho é quando o pecado foi concebido e você traz a luz, e outro caminho seria você poder trazer a luz antes de pecar, né? Então a gente tem a oportunidade de andar na luz a ponto de não cair no pecado, e temos a oportunidade de, quando pecarmos, andarmos na luz e confessar o pecado, né? Então, primeiro, nós vamos ler alguns textos aqui que falam sobre o que é. Primeiro a gente vai ler o que é ser transparente, né? Então, o que significa ser transparente? Vamos pegar um objeto, né? É como se pegasse uma garrafa de vidro, uma garrafa assim, e uma garrafa transparente, né? Alguém tem a garrafa transparente? Olha lá, o Marcelo tem a garrafa transparente. Né? Aqui você não enxerga nada do lado, atrás. Lá você consegue enxergar tudo que está atrás. Ou seja, a luz passa por dentro desse objeto. Então, andar na luz é como um objeto que é transparente. Ele está, mas ele atravessa a luz por meio dele. Então, no caso de uma pessoa, o que pode ser visto e conhecido em sua totalidade. Então, é ser aberto, as pessoas te conhecerem, conhecerem os pormenores, as coisas mais difíceis, as angústias, as mazelas que muita gente não quer que as pessoas conheçam, né? Então, é quando anda-se com ele e sabe-se quem ele é, o que faz e como age. É alguém que basicamente ele não encobre nada da vida dele para os outros, né? Então isso é andarmos na luz. A tendência natural do ser humano, nós até falamos um pouco disso no último encontro, é o quê? É se fechar em relação às podridões que existem na carne, né? Então quando nós pecamos, ou quando nós temos uma intenção de fazermos alguma coisa errada, ou quando até nós entendemos que tem algo que é lícito, mas não convém, mas eu acabo tomando uma atitude sem conversar com ninguém. Então essas coisas é uma tendência natural, né, do ser humano de esconder os defeitos que ele tem. A gente é muito bom de falar das nossas virtudes, né? Rapaz, pensa num negócio, no mundo assim, né? No meu trabalho, por exemplo, chefe de cozinha, ele gosta de falar muito do que ele faz, né? Hoje, com a visão que eu tenho de reino de Deus, eu vejo como é feio a pessoa falar de si mesmo, né? E eu falo assim, irmãos, não tem essa prática. É muito feio você falar bem de você mesmo. Se tem algo bom em nós, deixa que os outros vejam. A glória de Jesus não é para nós, não é bom nem que a gente saiba, às vezes, em alguns aspectos, né? Mas, às vezes, você pode falar, porque eu sou assim, não, porque se fosse meu filho, eu faria assim, não, porque quando eu passei por essa situação, eu fiz isso, não, porque e às vezes a gente coloca muito eu, e Jesus fica de lado, né? Eu posso usar um testemunho de algo que Deus fez na minha vida para poder abençoar um irmão, testemunhar? Posso, mas tem que glorificar o Senhor, né? Tudo na nossa vida tem que glorificar o Senhor. Então, menos, né? Quando às vezes algum irmão vai te corrigir, vai falar contigo sobre algo que ele está vendo, porque ele está andando na luz, ele quer colocar algo para ti de alguma forma, e aí, não, mas é porque eu sou assim, não, mas é porque não, mas eu já tenho essa experiência, eu já fiz isso, não, eu já tenho anos de fé, já criei um filho, deu certo, já...
tu já começa a falar um monte de coisa que tu fez, eu fiz, o irmão até se desarma, né? Então o que é o ideal? Ouvir, vai para casa, o Rafa tá ali sabotando. Vai para casa, medita, ora ao Senhor, lembra que tu é filho de Adão, né? E que existe a habitação do pecado em ti, que ainda tem essa carne lutando contra o Espírito, que talvez o que o irmão falou possa não ter fundamento, mas também possa ter fundamento e eu preciso orar, buscar Deus, entender de Deus, né? Então, nós somos muito bons em falar de nós mesmos, mas nós somos péssimos em falar mal de nós mesmos. Eu não sei vocês, mas às vezes não dá um medinho de perguntar assim para o irmão que anda com a gente assim, ei, como é que tu tem visto a minha vida? Vê muita coisa aqui que eu preciso melhorar. Eu tenho medo às vezes de perguntar, sinceramente, e é uma questão de ego, né? Mas é uma pergunta que eu não sei como é que anda no meio da igreja, mas às vezes é uma questão que mexe com o nosso ego, viu? Porque tu vai ouvir uma crítica e essa crítica ela pode ser não muito bem recebida. Então a gente sempre se priva dessas questões, né? A carne, ela não quer conhecer as coisas más de nós mesmos. Ela quer conhecer só as coisas boas, né? Lembra que no último encontro a gente viu, né, as desculpas, né? Que a gente vai dando, em vez de confessar e ter um coração igual de Davi, que trouxe a luz e se arrependeu e mudou de atitude, a gente vem muitas vezes com um coração cheio de justificativa, né? E isso não é bom. Então, essa questão do andar na luz, ela precisa ser trabalhada na nossa vida como todas as outras áreas, né? Por quê? Porque não é natural do ser humano andar na luz. A natureza do ser humano é aquela que vocês vêem no Instagram, muitas vezes. É o cara com a vida perfeita e o cara da cabeça se mata. Essa é a natureza do ser humano. O cara podre internamente e perfeito externamente. Essa é a natureza do ser humano. A gente não quer falar sobre, as pessoas não querem falar sobre as suas dificuldades, sobre as suas angústias, sobre as suas lutas. Elas querem falar sobre as coisas que elas só têm de bom, né? E muitas vezes você vê situações de homens que pareciam ser felizes e mulheres que tiraram sua vida ou são viciados em droga, álcool e todas essas outras coisas para poder, de alguma forma, tentar, porque nunca vai conseguir, suprir aquilo que não consegue, que só Cristo pode suprir, né? Então o ser humano... Sepulcros caiados. Então o ser humano, ele tem essa característica. E o ser humano, eu não estou falando para olhar para fora, estou falando para olhar para nós. Porque a gente tem que lembrar que o pecado ainda habita em nós. Então nós temos a tendência natural de revelar nossas virtudes e esconder nossos defeitos. É natural tornar conhecido o que é bom e belo na nossa vida e ocultar o que é vergonhoso. Quando nossos pecados são descobertos, no entanto, nos esforçamos para explicar as circunstâncias em que eles ocorreram e como foi difícil evitá-los. E frequentemente tentamos transferir a responsabilidade para outra pessoa ou situação, direcioná-la para alguém, tentando nos eximir ou diminuir a culpa, fazer parte das nossas justificativas. Então, o mesmo problema que teve em Adão, Eva, continua em nós, né? Também já vimos um pouco disso na outra lição, não vou me alongar. Então, mas para falar dos nossos bons feitos, nós somos expert, né? Quem não gosta de ser admirado por aquilo que faz? Rapaz, uma vez eu estava pensando assim, que para mim parecia uma bobeira, né? Sabe quando tu faz uma coisa, aí o outro leva a glória? Cara, eu não sei como é com vocês, mas dá vontade de falar que fui eu, assim. Tipo, aí eu acho que eu já devo ter errado nisso, mas eu tento não errar porque eu sempre ouço disso, né? A gente já foi ensinado sobre isso, olha, né? Que é uma marca da humildade, uma das, né? Que é do ser humilde. Mas dá vontade de falar que foi tu que fez e não foi o outro, né? Tipo assim, eu fiz todo o negócio, tá dando glória pra ele, não, fui eu que fiz, né? Isso é a carne. Essa carne que a gente tem que conhecer para poder entender com quem a gente está lutando. Se a gente não conhecer nosso inimigo,
nós podemos ser pegos de surpresa. Se nós conhecemos bem nosso inimigo, nós podemos lutar bem contra ele. Então, são duas coisas opostas, né? Não falar bem de nós mesmos, opostas às Escrituras, deixando que os outros o façam, e denunciar as próprias faltas e não esperar que os outros descubram. Essa é a questão de andar na luz. Lembre que confissão de pecado é quando já errou, e aí eu preciso confessar meu pecado. Andar na luz também é quando errou, e há a importância de se deixar ser visto, né? mas também é quando eu ainda não errei. Para que, como eu estava falando hoje, como é que remediar, como é que falou um é o remédio e outra é o suplemento. Quando nós confessamos o pecado, nós estamos tomando um remédio, né? Para a doença que já existe, né? Porque eu pequei. Então eu estou doente, então eu tomo um remédio, confissão. Né? E o confessar a tentação expor as tentações é o alimento. Assim como nós nos alimentamos quando nos enchemos da palavra de Deus, do conhecimento da justiça, da verdade, nós também estamos nos alimentando, né? Quando a gente, antes de pecar, a gente confessa as tentações, né? Quer dizer, a gente confessa as tentações para não precisar confessar o pecado. Tem uma frase que a gente escuta, né? Que quem confessa a tentação não confessa o pecado, né? E ela é um fato, né? Sim, não é uma máxima, mas ela é bem importante. Por quê? Porque quando eu confesso a tentação, eu trago a luz, os irmãos oram comigo, e eles podem ser um comigo em oração e podem até me ajudar com palavra, com supervisão, enfim. Então, confessar a tentação é um passo de maturidade, né? E como também eu tinha dado uma faladinha lá atrás, o andar na luz antigamente, a gente dava muita ênfase em Lucas 6, né? Que era o cavar profunda vala, né? Mas, então assim, a pessoa se convertia e tinha que ir buscando todas as coisas que viu no passado e tal, e problemas, e confissão, e para trazer as confissões, e a pessoa ficava pensando em muitas coisas que aconteceu lá atrás, né? A gente entendeu que cavar profunda vala não é isso, e sim um alicerce bem fundamentado. Você cavar uma profunda vala é você cavar um buraco, botar bastante ferro, bastante concreto, ou seja, fundamento, para poder construir para cima, né? Porém, isso não significa que aquele que é novo convertido, principalmente, não precisa avaliar sua vida antes da conversão e ter que consertar muitas coisas. E para nós também, que já somos convertidos, de vez em quando reavaliar e ver se tem algo que passou que eu preciso consertar, né? Mas a ênfase de Lucas 6:48 é justamente para a fundamentação, né? Para que a gente possa estar bem fundamentado. Ele abriu para a vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E lançou o alicerce sobre a rocha, né? Que é Cristo. Amém. Então a prática de confessar nossos pecados deve acontecer sempre, ao longo da nossa caminhada, e seguir conosco até o momento em que Jesus voltar para nos buscar. Porque, amados, até Jesus voltar para nos buscar, infelizmente nós vamos tropeçar algumas vezes, né? E eu lembro que, acho que a última vez eu falei aqui, eu não sei se é uma frase que Eliseu disse, né, que mais vale entendo, né? Também não é uma máxima, não é uma coisa que, mas mais vale um pecador humilde do que um santo orgulhoso, né? A gente tem que entender que em nós vai haver essa luta e até Jesus voltar, é provável que nós vamos tropeçar algumas vezes, né? Então não é só para o novo convertido, não é só para quem se converteu agora, é para todos nós. Hoje nós estávamos orando e era justamente isso, que nós como mais velhos, cooperadores, nós tenhamos essa palavra de andar na luz no nosso coração, porque eu confesso para vocês que quando eu comecei a ler, reler, eu vi que eu tinha muita coisa que eu tinha que melhorar. Na realidade, Deus está falando isso comigo há algum tempo, né? E me mostrando alguns erros. Mas não é uma questão
de pecados em si, que eu pequei, mas são pontos que eu entendi que eu tenho que ser mais transparente. Depois encaixa mais essa questão de até do conselho, de não pecado, mas da necessidade de nós contarmos, sermos transparentes, para que os irmãos possam vir com a palavra do Senhor e poder edificar minha vida, cuidar. Eu acho que quando nós somos transparentes antes do pecado, eu acho que há uma proteção ao nosso redor. Deus coloca uma proteção, né? Por quê? Porque não sou só eu que estou olhando para mim mesmo, mas é o meu discipulador, é o meu companheiro, são os meus discípulos, é a igreja na casa, é a minha esposa, enfim. Ser transparente é algo necessário para aquele que quer perseverar em Cristo. Vamos lá pegar uns exemplos de confissão de pecado pós-arrependimento. Falando de confissão de pecado, Mateus 3,6. Quem achar aí pode ler. Vou ler demais, estou nas costas. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Esse texto ele fala sobre andar na luz de um novo convertido, confessando os pecados. Olha que interessante. Eles eram batizados, eles confessavam de modo que outros tomavam conhecimento. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Né? Então, a necessidade de trazer a luz, de andar na luz. Atos 19, 18 e 19. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha que interessante, né? Não estava falando das obras dos outros. Estava falando das suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se um montante que montavam a 50.000 denários. Olha, você sabe que é 50.000 denários? O Marcelo sabe que é 50.000 denários. Fala aí, Marcelo. São 50.000 dias de trabalho. Tem noção? Que isso, 50 com 365. Olha como foi importante, não, o entendimento deles. Eles confessavam, primeiro eles denunciavam publicamente suas próprias obras, e também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Acho que sei, né? 36 aqui. Quanto? Mas se for dia útil, é 189 mil anos de trabalho. 189 anos de trabalho. 189 anos? 189 anos de trabalho. É isso aí. Então, a confissão ao semelhante é uma contundente evidência de verdadeiro arrependimento. Quem está arrependido se preocupa pouco com a sua moral. Vamos ver outra. Qual a consequência direta de esconder os pecados, ao invés de confessá-los e colocá-los na luz? Provérbios 21:8. Tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Então, aquele que esconde sua culpa, o caminho é torto, está sempre atrapalhado, ou em algum momento vai se atrapalhar. Não tem como esconder de Deus, porque tudo está claro. Vocês lembram que no último sítio foi falado sobre que de Deus não se esconde? Então se esconde de quem? Do homem, é orgulho, né? Foi falado sobre orgulho, sobre amor próprio, constrangimento, vergonha, preservação da imagem, preocupação com a imagem. Então, se Deus sabe, eu estou escondendo de quem? E, manos, é torto o caminho. Daquele que não anda na luz, é torto o caminho. Seja por pecado oculto, ou seja por não transparecer a sua vida de uma maneira que pode ser ajustada. Porque, às vezes, a pessoa não tem pecado oculto.
mas às vezes ela não se deixa ser conhecida. Isso impede o crescimento na fé. Porque há muitas áreas da nossa vida que não são pecado. Às vezes a gente vê áreas da vida dos irmãos que não são pecado. Mas nós podemos ajudá-los, nós podemos ser ajudados, né? Em áreas da nossa vida. E aí, o andar na luz proporciona eu deixar ser conhecido para que os irmãos possam agir nessas áreas e poderem fazer mais parecido com Cristo. Eu falo de coisas relacionadas a Cristo, né? Não jeitos, maneiras. Jó 31, 33 a 34. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Então, Jó está falando que como Adão encobriu as suas transgressões, ocultou o delito dentro do seu peito, porque temia a grande... A gente leu esse texto no último encontro, acho que a gente não leu esse texto, né? Porque temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava. De sorte que me calei e não saí da porta. Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso. Já passei, né? Às vezes a gente peca ou comete um erro que tu luta contra o teu ego, contra essa imagem carnal, e aí tu faz igual Adão, né? Cobre a transgressão, guarda o delito dentro do teu peito, mas por que, se Deus já viu? Se Deus já sabe? Porque teme a grande multidão, teme o que os irmãos vão pensar, teme o que vão pensar de mim no trabalho, né? Às vezes eu erro lá no trabalho, tenho uma atitude grotesca, grosseira, e aí eu fico naquela, vou pedir perdão, mas é aquela luta, porque o cara também errou, e aí eu não vou lá pedir perdão, mas ele foi arrogante e tal, e aí com a preocupação de como eles vão te identificar, porque vai me ver como fraco, como alguém que não é forte, e aí eu prefiro não pedir perdão, né? Então isso tudo provém de uma raiz, que é uma raiz adâmica que tem em nós. Aquele que é discípulo não está preocupado com a sua imagem, né? Não estou falando que é fácil, tá? Estou falando para a gente meditar, buscar e crescer nisso. Eu sei que é uma coisa muito forte em nós, né? Mas nós precisamos entender que não é fácil. E nós precisamos entender com quem estamos lidando. Que é esse pecado maldito que habita em nós. E muitas vezes nós temos uma guerra muito forte para poder vencer. Não se esqueça que de Deus não pode ocultar nada, nem mesmo nossas intenções. Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, né, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nada há encoberto diante de Deus. Se eu ando em trevas, as minhas trevas não são diante do Senhor, são dos meus irmãos. Se eu ando em escuridão, porque Deus me conhece, e Deus sabe o que está acontecendo, e Deus sabe o que tem dentro do meu coração. 1 Coríntios 4:5. Esse texto ele é muito forte para mim, né? Porque ele fala de desígnios. Porque uma coisa é você ser julgado por aquilo que você fez, outra coisa é julgado por aquilo que tu pensou em fazer, né? E esse texto, Paulo, fala assim: portanto, nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não somente trará luz plena a todas as coisas ocultas das trevas, ou seja, tudo aquilo que aconteceu e que ninguém sabe vai ser trazido à luz e todo mundo vai saber, mas também manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Os desígnios, os desejos, vai ser revelado por qual motivação você fez aquilo. Ah, você era um cooperador do grupo caseiro, mas por qual motivação você era? Ah, você ajudou tal pessoa, mas qual a motivação de tu ajudar? É um negócio
pesado. Né? Claro que Deus é sua infinita misericórdia, né? Eu creio que, mas assim, Deus Paulo está mostrando de como o nosso coração é enganoso, de como ele é perigoso, tentando apontar o nosso coração para Cristo, de que é dele que nós devemos, de que procede todas as coisas boas, de que em nós não há bem algum, porque até muitas vezes o fazer o bem tem um desejo por trás, porque tem a nossa carne lutando, então nós seremos julgados até pelos desígnios do nosso coração. Romanos 2,16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Se ocultarmos as nossas áreas, as áreas de nossa vida, nos tornaremos desconhecidos ou falsamente conhecidos aos nossos irmãos. Eu creio que falsamente conhecidos, não é nem desconhecidos, é mais falsamente conhecidos. Seremos como membros enfermos do corpo, causando dano e sem condição de ter comunhão plena com os demais membros do corpo. Às vezes, a comunhão ela é rompida porque os irmãos, porque alguém não anda na luz. Né? E um dos sintomas de quem não anda na luz é andar sozinho. Se retirar, começa a não participar de algumas coisas. Muitas vezes, nas rodas que estamos compartilhando, o irmão se cala. Esse é o sintoma de quem anda, que não está sendo transparente totalmente, né? E aí o texto que fala, que a gente cantou, né? Que se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andamos nas... Não, desculpa. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Claro que quando ele fala de não termos pecado nenhum, ele está falando do pecado original, né? Então assim, ninguém pode dizer, eu não preciso de Cristo porque eu não pequei, né? Porque todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus, né? Então, todos nós viemos do pecado. Agora, a palavra fala que se andarmos na luz como Ele está na luz, a comunhão uns com os outros é mantida, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o andar na luz é uma prerrogativa para vivermos como igreja. Não tem como viver como igreja, não tem como viver em unidade, se nós não andarmos na luz. Eu posso ser um falso irmão, tipo, não é um falso irmão, mas ter uma falsa vida diante dos irmãos, né? Mas ser falsamente conhecido. Mas para mim ter uma comunhão pelo sangue de Cristo, aonde nos purifica, onde nos lava, eu preciso andar na luz. Andar na luz, ser conhecido, revelado, transparente, é a condição para termos comunhão uns com os outros. E como é isso na prática? Vamos lá, Tiago 5,16. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Na Igreja Católica, existia uma prática, né? O padre estava lá dentro de um confessionário. Confessionário, pronto. E a pessoa ia lá e falava lá, e ele mandava orar 3 Pai Nosso, 50 Ave Marias, 30 Pai Nosso. Quisera fosse assim, né? Seria muito mais fácil, talvez. Mas não é uma prática errada por si só, porque a intenção ela é bíblica, né? O que é o erro? O erro é a forma como é tratada. Mas não é porque lá a gente olhava e tinha uma parte errada, muito errada, que a gente quebra a confissão de pecado, porque ela é bíblica. Então, eu continuo tendo que confessar o pecado, mas Tiago diz como? Confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. A palavra de Deus, então não é confessar para todos, né? Eu não vou chegar aqui,
em um caso ou outro, se feriu mais pessoas, mas é confessar com os vínculos. Às vezes, as autoridades da igreja, mas trazer a luz. Né? Olha, errei, aconteceu isso, preciso trazer a luz. O ser transparente, confessar pecado é ser transparente. E os motivos para sermos transparentes? Manter a boa consciência para com Deus. 1 Timóteo 1,19. Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram ao naufragar na fé. 1 Timóteo 2,9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuários dispendiosos. Ou seja, o que a mulher tem que se vestir é de modéstia e bom senso. Primeira João 1, do 6 a 8. Esse a gente já leu, acabamos de ler. 1 Coríntios 2, do 12 ao 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. 1 Coríntios 12, 25 e 27. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Eu acho que eu passei os números errados aqui. 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, 1 Coríntios 12, 25 ao 27. Depois a gente vai mandar no grupo lá todo o PDF, sabe? Então, andar na luz é fazer parte do corpo, né? Esse texto que fala, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. O andar na luz te ajuda a não sofrer sozinho, muitas vezes, né? Porque se um deles é honrado, os outros se alegram, né? Então, andar na luz, deixar ser visto, é fazer parte de um corpo. Romanos 2, 21 e 24. Tu, pois, ensinasses outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas e que não deves furtas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Evitar a hipocrisia e manter a confiança para tratar pecados de nossos irmãos, né? Ou seja, às vezes a gente quer criar uma casca para que os outros não vejam os nossos erros, né? Isso de nada vale. De nada vale e não nos leva para lugar algum. Gálatas 2,14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se tu, judeu, vives como gentil, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, se eu ensino isso, eu devo viver isso. Se eu ensino meu discípulo que ele deve andar na luz, eu, como discipulador, eu tenho que andar na luz também. Eu tenho que buscar andar na luz. Não é um tema para A, B ou C, é um tema para todos, né? Para todos nós. E principalmente o exemplo de andar na luz é que vai levar os discípulos, os filhos a andarem na luz também. João 3, 19 e 21. Não ser transparente significa amar as trevas e se expor à condenação. Isso é sério e perigoso.
Lembre-se que fomos libertos das trevas para a luz por meio de Cristo Jesus. Cuidado para não retornarmos às trevas. João 3, 19, 21 fala: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras, conhecidas, né? Ou confrontadas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque foram feitas por Deus. Esse texto é maravilhoso, né? Eu vou ler de novo. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, ou seja, não gosta muito de luz, né? Às vezes tem irmão que não gosta de ser conhecido, né? E não gosta que os outros intrometam muito na vida dele. Estou falando intrometer na fé, né? E isso não é bom, né? Porque não é isso que a palavra nos ensina. Então, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de que as suas obras não sejam conhecidas, né? Então, é o que eu estava falando antes, fica meio escondidinho aqui, ali. A gente percebe, às vezes, em algumas pessoas que tem algo de errado, né? Porque não é por um julgamento, ficar julgando os irmãos, mas é um sinal. É um sinal que talvez Deus deixou para que a igreja pudesse perceber que tem alguém doente. E que pudesse, de alguma forma, tentar tratar e trazer de novo para perto, né? Mas muitas vezes é perceptível. A gente conversa e diz, aquele irmão está distante, tem alguma coisa de errado. Ele não está mais sendo transparente, está meio sumido. Porque o ser transparente é uma questão de relacionamento com os irmãos, né? Então, quando eu deixo de me relacionar, e provavelmente eu já tenho alguma coisa em oculto. Provavelmente não, eu vou ter alguma coisa em oculto, né? Se eu começo a deixar de estar com meus irmãos, a deixar de, por exemplo, ir para o discipulado, a deixar de pregar o evangelho, a deixar de estar nos grupos caseiros, a deixar de ter esse relacionamento informal durante a semana, aos poucos, já tem algo em mim que não está na luz. Já tem algo em mim que não está na luz. E a igreja, ela percebe, né? Por quê? Porque não é o curso natural da vida de um discípulo. É algo estranho. Que bom que nós percebemos. Vocês não percebem, às vezes? Vocês percebem quando o irmão está mal? Quem percebe, levanta a mão aí. Então pouca gente percebe. Daí preocupa. Então vocês têm que estar mais atentos, né? Por quê? Porque dá sinal. Sempre dá sinal. Ninguém sai do meio da igreja hoje, hoje eu não quero mais caminhar. Pum, foi embora. Mas vão tendo sinais, de um dia para o outro, começa o afastamento, esfriamento, e aí a pessoa começa a não andar mais da luz. E aí é o momento em que nós, como igreja, temos que servir, buscar, orar, jejuar, clamar, tentar trazer o irmão para perto. Mas uma das características daquele que não anda na luz é o afastamento. Então, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz a fim de não serem conhecidas a sua obra. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas de Deus. Então, aquele que está em Cristo tem que ter a vida tranquila, aberta, né? Ele não vai ter problema de que os outros cheguem, vejam como ele é, vejam as coisas dificultosas que ele tem na vida, o que ele ainda precisa crescer em Cristo, as lutas que ele ainda tem. O pecado, ele vai tirando a satisfação, né, da vida normal, da vida da igreja, né? Vai tirando essa satisfação, esse gosto, essa alegria da vida normal da igreja. O pecado vai tirando a satisfação, né, o gozo, da alegria dessa vida normal de igreja, né? Daqui a pouco o cara, ou ele pode achar que viver como igreja é um problema, porque está complicado com alguém, ou ele pode começar a ter gosto pelo mundo, né? Porque ele pode olhar que a igreja não é prazerosa carnalmente. Então, para isso, a gente tem que andar na luz, né? Andar na luz, confessar pecado, andar na luz. Efeito do pecado, isso. É efeito do pecado. Efeito do pecado. Efeito do pecado.
Ser transparente e andar na luz é mais do que confessar pecado. Ser transparente é andar como filhos da luz, sendo totalmente conhecido, reprovando o que é oculto e vergonhoso e praticando o que é agradável ao nosso Pai, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, mesmo quando não percebemos. Efésios 5, do 8 ao 13. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta com luz. Então Deus, né, a palavra fala que uma época nós éramos trevas, mas que depois que nós nos convertemos, nós somos luz. E Paulo nos ensina a andar como os filhos da luz. E qual que é o fruto da luz? Bondade, justiça e verdade. Provar sempre o que é agradável ao Senhor, e não ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Por quê? Eu vou ler um outro texto, daí eu volto nesse aqui. Efésios 5, do 12 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por Deus nosso Pai, em tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, esses dois textos, Efésios 5, do 8 ao 13, ele fala sobre quando você não pecou, mas tem algo antes do pecado. E aí, eu queria usar para finalizar, né? Eu até separei uns textos, pedi para os jovens mandarem alguns textos hoje de manhã aqui, que é sobre a questão de quando ainda não pecamos. Reprovar, né, as obras infrutíferas das trevas. Aí é o ponto que eu queria falar sobre um passo antes da confissão do pecado. Até aqui nós vimos muito mais sobre confissão do pecado, né? Ou seja, eu pequei e eu preciso andar na luz e confessar o meu pecado. Mas eu queria falar aqui sobre um passo antes, que é confessar a tentação, né? As dificuldades, as angústias. E isso é uma coisa mais sutil no meio do discípulo, talvez. Talvez o discípulo, ele não vai ficar com o pecado oculto, né? Talvez para ele, fale assim, nossa, como é que eu não vou andar na luz? Se eu pequei, eu preciso confessar. Beleza. Mas é aquilo que nós não pecamos, mas pode nos levar ao pecado, ou está nos levando ao pecado. Isso é algo sutil que nós devemos cuidar. Porque muitas vezes nós vamos permitindo algumas coisas na nossa vida que vai pavimentando a estrada para o pecado, né? Então, às vezes a gente tem uma estrada de barro, eu vou lá e pavimento 3 metros para o pecado, mais 3 metros, daqui a pouco quando eu vejo, eu estou no pecado. Mas antes eu preciso chegar e falar, olha, tinha uma estrada lá e tinha 100 metros, rapaz, eu pavimentei 20 metros para ir para o pecado. Eu queria trazer a luz para que arrancasse aquele pavimento de lá, para que eu não consiga nem chegar naquele lugar lá. Então eu queria trazer a luz, né, para poder abrir o meu coração. Então são coisas que muitas vezes, eu digo assim, que talvez grande parte das vezes não são conscientemente negligenciadas, mas são inconscientemente negligenciadas. Porque
Às vezes são coisas que a gente está praticando, mas nós não percebemos. Mas nós não percebemos, talvez, porque nós não paramos e fomos diante do Senhor, dobramos nossos joelhos e perguntamos: Senhor, o que há dentro de mim que precisa ser trazido à luz que ainda não é pecado? Né? E aí passa o dia, correria de trabalho, e faculdade, e estudo, e família, e aí vai indo, e vai no automático. Então, eu quero levar vocês a irem diante do Senhor e ver tudo aquilo que pode me levar a pecar e trazer a luz, né? E então chamar os irmãos, olha, né? Não estou falando para amanhã, mas um dia a dia, quando vai acontecendo, pô, tive um pensamento ruim, cara. Esse dia tive um pensamento assim, sabe, um pensamento cabeludo, que a gente tem dificuldade de falar. Esse pensamento cabeludo, quando ele é confessado, com certeza ele não vai se tornar em pecado. Mas se esse pensamento cabeludo, ele não é confessado, ele pode ficar mais cabeludo ainda. E daqui a pouco ele virar um pecado, né? Então, o andar na luz não é só quando o pecado é concebido, mas é mais antes ainda, quando tem coisas que estão dentro de nós que ainda precisam ser mudadas. Por exemplo, às vezes eu posso ter uma prática que não é pecado, mas que está me levando para o pecado. E aí, eu andando na luz, os irmãos podem perceber. Os irmãos podem chegar em mim e falar: Felipe, ó, tá vendo isso daqui, ó? Pô, já né, aconteceu isso daqui e tal. Eu queria te dizer assim, ó, eu não posso dizer que isso é pecado na tua vida, mas, cara, eu tô preocupado para onde isso vai te levar. Então, assim, toma cuidado e tal. E aí eu, né, vou ouvir. Às vezes eu vou ter que falar uma vez, duas, três, mas 10 vezes, 20 vezes, né? Faz parte. Mas é trazer à luz aquilo que pode me levar a pecar. Eu não estou falando para a gente chegar agora, vamos lá, Senhor, o que eu fiz e tal. Não. Mas mais sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Porque esse texto ele fala assim, ó, que agora sois luz e andai como filhos da luz. Ele está falando que nós somos filhos da luz. Precisa haver transparência. Os irmãos precisam nos conhecer de cabo a rabo. Eu nem sei se expressão é essa, mano. Do pé à cabeça, não é bonito? Vai com uma expressão feia. Do pé à cabeça. Cara, dentro e fora. Se vocês forem na minha casa, se vocês forem na minha empresa, vocês vão ver vários defeitos meus. Eu posso pedir para alguns irmãos que trabalham comigo aqui levantar e citar alguns defeitos meus. E vai ter. Deus vai ter. Agora, tá o Tarcísio meu lá, toda semana. Às vezes estamos puxão de orelha, às vezes estamos puxão de orelha dos irmãos, e faz parte. Esperar de que eu não vou errar, sinto muito, está no lugar errado. Né? Mas, o que a gente precisa? Andar na luz, ser transparente. Os irmãos precisam saber quem nós somos. Né? Não importa se eu tenho dificuldade, se tem mais ou menos, mas a gente tem que tirar da nossa mente qualquer preocupação com a nossa imagem, porque muitas vezes o que nos impede de andar na luz é a preocupação com a nossa imagem, né? É o que os irmãos vão pensar, mas isso é muito imaturo, se eu falar isso para ele, ele vai achar que eu sou um cara imaturo, se eu confessar isso, ele não vai saber lidar, então eu vou procurar um irmão mais velho, talvez saiba lidar, pode acontecer, mas é importante que nós andemos na luz, porque andar na luz é uma primícia para aquele que quer manter comunhão uns com os outros, e para aquele que quer se purificar do sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, amém? Os jovens mandaram alguns textos aqui, eu vou ler, João 8,12. Jesus falando, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha que texto maravilhoso, né? Aquele que segue a Cristo não anda em trevas. Eu vejo assim que para o homem a questão sexual é muito forte, né? E
E aí a confissão do pecado, ela pode vir desde um olhar rápido, né? A confissão, andar na luz, ele tem uma transição, né? Tu pode ter um olhar e passar, tu pode ter um olhar e manter, tu pode ter um olhar no celular e passar, tu pode ter um olhar e alimentar e clicar em mais uma, duas coisas. Daqui a pouco isso pode virar para uma coisa mais promíscua, daqui a pouco isso pode virar para um vídeo PO, e daqui a pouco isso pode virar para o adultério. Então olha o risco, né? Não é assim, as pessoas acordam, hoje eu vou fazer isso. É pavimentar a estrada do pecado, né? Começou lá com os olhos, não trouxe a luz, aí os olhos se aprofundaram, não trouxe a luz, aí começou a ver uma questão na internet, não trouxe a luz, daqui a pouco começou a ver outra, daqui a pouco o negócio esquentar mais, não trouxe a luz, ou trouxe a luz uma vez, duas, três, mas não está sendo transparente da forma que devia. Quando você vê, pum, foi, né? E aí a gente vê o rumo que dá. Isso são em várias áreas. A área financeira, né? Às vezes a questão de como lidar, né? Com assim, de alguém que cuida do dinheiro dos outros, né? Tá ali todo dia e tal. Precisa cuidar, porque a carne habita, o pecado habita em nós, né? Então tudo que passa no nosso coração, nós temos que trazer à luz. De uma forma para que o Senhor possa vir mesmo e tirar toda a aparência do mal do nosso coração, né? Que é o texto que eu queria ler com vocês. Então, Mateus 6, 22. Também muito relacionado a essa parte de andar na luz antes de cometer o pecado. Se os olhos, são os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Ele está falando o quê? O que a gente olha, o que a gente vê. Então, se os olhos são bons, todo o meu corpo será iluminado. Lucas 8,17, nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. 1 João 2, do 5 ao 6, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Fugir da... 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Fugir. Ele não está falando, olha, depois que tu cometeu impureza, confessa o pecado. Ele está falando, fugir da impureza. Fuja. 1 Coríntios 6,18. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Fugir da impureza. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Idolatria não é aquilo ali, apenas. Eu digo que aquilo ali é a menor idolatria de todas, porque aquela pode ser vista, reconhecida e rejeitada. Idolatria está aqui dentro. E tem idolatria, é pesada para nós fugir. O que a palavra fala? Fugir da idolatria. Não fala assim, quando você cair na idolatria, você vai, confessa, anda na luz e se arrepende. Ele fala, fugir da idolatria. 1 Tessalonicenses 5, 22. Aqui fala, abstém-vos de toda forma do mal, mas tem um texto que fala fugir da aparência do mal, não é? Ou eu estou enganado? Tem. Fugir da aparência do mal. Não é, olha, quando o mal vier, que você pecar, você traz a luz, confessa e se arrepende. Ele fala, fugir daquilo que aparenta ser mal. E a palavra fala que o nosso coração é enganoso, que dele procede maus desígnios, que ele é terrivelmente corrupto. Se dele procede maus desejos, eu preciso ser conhecido para que eu consiga fugir daquilo que aparenta ser mal. Por quê? Porque eu posso não estar percebendo que algo que aparenta ser mal, para mim, pode não aparentar ser mal. E os irmãos podem dizer,
esse caminho teu não está indo para um bom caminho. Cuidado aí. Não, mas eu não tinha percebido e tal, pode acontecer, né? Agora, se eu não deixar ser visto, se eu ficar com o negócio guardadinho, eu vou indo, até que uma hora pode ser tarde e aí eu já tenho que entrar com o remédio, né? E aí já não poder tratar antes, né? Cuidar antes, né? O Gerson mandou aqui, mas é isso aí. Esse texto aí foi o que a gente falou antes ali, né? Que a natureza adâmica, ela nos faz sempre esconder da presença de Deus, porque foi o que Adão fez quando pecou, né? Então, amados, nós precisamos andar na luz. Amém? E andar na luz não é apenas confessar pecado, mas é confessar intenções, desejos, pensamentos. E eu vou ficar com essa frase aqui: aquele que confessa a tentação, só vou corrigir, porque dizer que não confessa pecado não dá, mas que tem uma grande chance de não ter que confessar o pecado. Aquele que confessa a tentação tem uma grande chance de não ter que confessar o pecado. Amém? É isso, é curto, era um complemento daquela primeira parte. Eu acho que o que eu queria falar para vocês é mais nessa questão de tentações, porque da confissão de pecado nós falamos bastante da última vez. Dentro dessa questão de tentações, são duas áreas também, uma perceptível e outra imperceptível, né? Então, assim, aquilo que eu percebo e tento encobrir, que ainda não é pecado, e aquilo que eu não percebo e posso encobrir por não ser transparente daquilo que ainda não é pecado, né? Então, ter uma vida transparente nos expõe, muitas vezes nos expõe. A gente acaba ferindo o nosso ego, né? Fere o nosso ego, porque às vezes a gente tem que ser corrigido de coisas mano, ser corrigido não é bom para ninguém, desculpe. Mas, assim, se tem alguém que alcançou aí que o ser corrigido é maravilhoso, glória a Deus, mas para a maioria não é fácil. Eu sempre falo que é bom ser corrigido naquilo que você entende que está errado. Ser corrigido naquilo que você não entende que está errado é um problema. Se tu já entendeu, se Deus falou contigo que está errado e vão te corrigir, tá tranquilo. Agora vem um monte de corrigir de algo que você não entendeu ainda que está errado. Tem que ter um coração humilde diante do Senhor, né? E o andar na luz é essencial para que a gente possa criar esse ambiente. Por quê? Porque às vezes eu penso assim que se a gente, uma prova de maturidade de fé, falando aqui para aqueles que são mais maduros na fé, é tentar antecipar a correção. Como que eu faço isso? Eu ando na luz e eu abro minha vida para os irmãos. Olha, eu estou passando por essa situação e eu preciso de ajuda. Vocês conseguem me ajudar nisso? Estou com dificuldade com meus filhos. Eu vou fazer o quê? Eu vou lá? Ah, meu Deus. Porque se eu falar para o Tarcísio que o Noah, né? O Noah fez isso, o Noah fez aquilo, e o meu Deus do céu, eu sou presbítero, como é que eles vão achar na minha casa? Meu Deus, eles vão achar que eu não estou corrigindo eles, então vou resolver em casa. E aí, resolve. Aí daqui a pouco acontece de novo. Ah, pois é, mas se eu chegar lá e falar, meu Deus, eles vão olhar e dizer, não, o cara que está aí, está cooperando e tal, vou ser disciplinado, já veio, né, de Satanás, não vou falar nada. Não, tranquilo, isso aqui eu trato em casa e está tudo resolvido. E aí você vai pavimentando a estrada do pecado, né? Vai pavimentando. E aí é um problema maior ainda, porque não interfere só na minha vida, interfere na vida de outros, né? Por quê? Porque eu não estou andando na luz. O correto é, olha, aconteceu isso, esses tempos aí, os companheiros participaram de algumas lutas minhas em casa, né? E, cara, eu próprio eles, olha, tem coisa que eu não estou nem sabendo o que fazer. E vamos lá, né? E a gente vai lá. Um dia o irmão me ligou,
uma situação que aconteceu e tal, estava viajando e falou uns negócios, de criança, mas que deu uma pegada assim em mim, né? Eu falei, cara, eu preciso aprender isso daí. Aí lá, você que está assistindo com ele, eu falei, aconteceu isso. E por quê? Porque eu sou falho, eu preciso de ajuda, cara. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos entender isso. Nós não somos perfeitos, nós não alcançamos a plenitude e nós precisamos uns dos outros. Jesus nos colocou como igreja para viver como igreja, porque a igreja ela é um instrumento vivo em nossas vidas e muito importante para o crescimento de Cristo. Não é a igreja que vai nos salvar, quem vai nos salvar é Cristo, mas a igreja nos aponta para a salvação. Mas para que ela nos aponte para a salvação, nós precisamos andar na luz, porque nós precisamos nos deixar ser conhecidos. Para que a igreja tenha efeito em atuação na minha vida, eu preciso me deixar ser conhecido. Senão, não vai. Amém. Nós somos santos, mas não somos anjos. Todos nós temos um pecadinho aqui, ó. E se eu ando na luz e confesso pecados, eu sou tratado segundo a misericórdia de Deus. Se eu não confesso e deixo esse negócio andar, eu vou ser tratado segundo o juízo de Deus. Então é melhor o que? A misericórdia de Deus ou o juízo de Deus? Eu quero a misericórdia. Vou lá, confesso as minhas mazelas, eu sou tratado pela misericórdia de Deus. Aconteça o que acontecer, dependendo do nível do meu pecado e daquilo que a igreja entender que precisa ser tratado. Eu estava conversando com o Neu, existe uma coisa também que nós precisamos saber, confessar e trazer à luz, é uma coisa que para mim, clareou muito mais, né? É uma prática que nós devemos ter, mas qual o cuidado daquele que ouve uma confissão? Meu irmão chega para mim e diz, cara, preciso confessar uma situação. Qual é a minha atitude? Como eu devo agir? Como é que eu devo fazer? Primeiro, eu errei, eu vou lá e confesso. Preferencialmente com o meu discipulador, com um vínculo próximo de mim. Posso até confessar uma situação com um irmão que eu ofendi. Né? Sei lá, por exemplo, falhei com o Laércio. Eu vou lá, pô, vem cá, cara, quero confessar a situação, meu coração estava assim contigo, para receber o perdão dele. Mas há pecados, há situações que envolvem 1, 2 irmãos, sei lá quantos irmãos podem envolver, que a situação não pode ficar só aqui. Tá? Há um receio de não confessar. Se eu tenho dificuldade de confessar a situação, como, por exemplo, o cooperador da igreja na casa ou o presbitério, eu preciso pensar assim, qual é por que eu é orgulho? Pô, eu não vou abrir isso, qual a dificuldade? Tá? A minha atitude quando ouço alguém confessar pecado é ouvir o irmão. Ouça, escute, não interrompa, deixa ele falar, não põe palavra na boca dele. Daqui a pouco o cara está aí confessando, e diz, pô, cara, mas não é fácil mesmo. Aí ele ia abrir mais situações e ele acaba se sentindo confortável com a tua palavra e ele para por aí. Para ou não abre tudo. Né? Então deixa ele falar, depois você entra e ajuda. Quem ouve deve ter um cuidado em não expor isso além da necessidade. Não expor essa situação além da necessidade. O irmão vem e confessa uma situação para mim e
sei lá, não é uma coisa. Eu direciono ele, oro com ele, falo, uso as escrituras para poder conduzir ele de volta para o Senhor. Mostra o caminho que ele deve fazer, vai lá, ó, então tu vai lá, chama esse irmão, confessa com ele a tua intenção, e depois a gente volta a conversar. Né? Mas quando há um pecado que envolve outros irmãos, ou é um pecado doutrinário, que daí bate de frente com a igreja, o cara não se arrepende, né? Aí precisa, obviamente, o presbitério atuar. Eu ouço a confissão, eu não sei o que fazer. Eu digo, não, eu não sei o que fazer. Eu vou buscar ajuda, eu pego a anuência dele que está confessando e vou dizer, ó, eu vou buscar ajuda para saber como que a gente pode tratar a situação. Qual deve ser o coração de quem confessa? Não, tranquilo, eu quero ser tratado, eu quero ser limpo desse problema. E o que ouve, faça isso. Procure, se necessário, o presbitério, se necessário, o discipulador dele, né, desse que ouviu. Os pais, né, se for jovens, né? Se for jovem, um jovem solteiro, um solteiro confessa para outro solteiro, a direção sempre, os pais nunca vão ficar de fora dessa confissão. A direção confessa, vai lá e fala com os teus pais. E eu não sei o que fazer, eu vou buscar ajuda. Tá? Não busca essa ajuda sem a anuência do... Isso. Sempre falando com o irmão, ó, mano, eu não sei o que fazer, eu vou buscar ajuda. Tá? Tentando lembrar de mais algumas situações, mas eu acho que é isso. Né? Tratar com seriedade, não com descaso, não de qualquer forma. Eu tenho uma prática, quando um irmão confessa um pecado para mim, e a minha memória já não é a mesma, né? Então eu anoto. Eu boto num lugarzinho aqui no meu iPad, para eu, de vez em quando, ir lá e conferir com ele. E não é só ele confessar, beleza, vou morar aqui, Deus te abençoe e segue a vida. Eu preciso depois saber se ele venceu aquilo. Porque se ele pecou, é um pecado que ele precisa vencer. Então ele não pode correr isso sozinho. Ele precisa da minha ajuda. Se ele abriu para mim, ele se sentiu confiável de abrir a situação para mim, então eu vou dar a minha cooperação a respeito. Tá? Acho que é isso. Tá bom, irmãos? Tem um videozinho pequeno do Marcos, ele fala sobre isso. Eu já ouvi, mas eu não lembro. Eu vou procurar e eu coloco no grupo da igreja para os que ouvirem uma confissão saber o que fazer. Tá bom? Luciano e Pedro queriam compartilhar alguma coisa? Bom dia, amados. Coisa boa, está toda aprontada, né? Querido, eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias, também meditando em algumas coisas do Senhor. Que bom, né? Que bom que estava meditando. Eu estava, há um tempinho atrás, pela manhã, orando ao Senhor. E aí, às vezes, encontro bem algumas, nem queria dúvidas, né? Às vezes, eu posso se questionar em algumas coisas. Eu estava me questionando ao Senhor em oração, se eu estava fazendo, o que eu estava fazendo, eu estava agradando a Deus.
O que eu estava fazendo era suficiente para agradar a Deus e logo para a minha salvação. E nessa meditação, nessa oração que eu estava fazendo ao Senhor, o Senhor me trouxe um texto conhecido, que é Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma mudação há para que os que andam em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o Senhor foi claro para mim, né? Aquele que agrada ao Senhor não tem uma condenação de Jesus. Aí surgiu uma outra questionamento no meu coração. O quanto eu ando na carne e o quanto eu ando no Espírito. Aí eu comecei a fazer uma análise. Eu gosto muito de dormir bem, é bom para a carne. Eu gosto de comer bem, é bom para a carne. Eu gosto de sair, é bom para a carne. Eu gosto de dar um churrasquinho com os irmãos, assim, é bom para a carne. Eu gosto para sair por favor do evangelho. Não gosto tanto. Mas é bom para o Espírito. Eu gosto de estar com os irmãos? Gosto. Mas tem as coisas da carne, às vezes, me agradam mais do que a do Espírito. Mas o que são as coisas da carne? Aí eu estava questionando o Senhor, conversando com o Senhor, que disse, o Senhor me dá outro texto. Aí o Senhor me remete para Gálatas. E aí tem muito a ver com o que o Felipe colocou. Na verdade, andar na carne, andar no Espírito, é andar no pecado, andar na luz. Basicamente a mesma coisa nesse sentido. E aí em Gálatas 5, a partir do 16, a palavra diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, se eu ando no Espírito, eu faço o que eu querer, faço do Senhor. Mas se sois guiados por Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Então, as obras da carne são conhecidas. Nós sabemos quais são as obras da carne. E aqui ele vai relatar. Eu ando nisso. Se eu andar nisso, eu ando na carne. Se eu não andar nisso, eu já estou mais para a luz. E aí começa a fazer essa relação das obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, lutunarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, as obras da carne, o andar na carne, é essas coisas aí, amados. Tem coisas que nem se cogitam no nosso meio, glória a Deus. Mas tem coisas que ainda moram, às vezes, no nosso coração. Ao menos no meu. Às vezes, a ira aflora do meu coração em algumas situações. Talvez seja só eu, mas talvez não. Então, tem que cuidar disso. Mas já é um norte para saber o que é andar na carne. Fugir do pecado, foge dessas coisas. E para mim andar na luz. Aí continua. Qual é o fruto do Espírito? Andar no Espírito. Andar na carne e andar no Espírito. Andar no Espírito. O fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, eu fiquei muito alegre com o Senhor, porque essas coisas eu já sabia. Mas eu estou ainda questionando o Senhor, questionando no bom sentido, de como eu estava diante dele. Como às vezes nós andamos, às vezes fica na dúvida, sabe que somos dignos da promessa do Senhor? Só que nós estamos andando na luz como o Senhor quer que nós estamos na luz? Ou não? E aí o Senhor me trouxe muito claro essa resposta, porque veio dele, né? Então eu fiquei muito alegre com o Senhor, porque ele me trouxe a luz dessa situação. Todos nós que andarmos dessa maneira, nós vamos andar na luz. Nós vamos estar na luz. Mas se nós evitarmos isso, nós vamos andar nas trevas. E aí, amados, aqui ó, se andar nisso, não herdarão o reino de Deus os que praticam essas coisas. Então, que realmente, isso foi o que ele falou hoje, nós precisamos fugir de todas essas coisas que agradam em demasia a nossa carne. Amém, amados? Deus nos abençoe. Amém. Paz, amados. Muito grato a Deus por ouvir essas coisas, muito grato ao Senhor por poder vivê-las junto dos meus irmãos. Grato a Deus pela tua vida, pelo cuidado. Grato ao Senhor pela vida do Tiago, quem tem um ombreado lá, tem tido a oportunidade de repartir a vida e confessar os pecados, né, Tiago? Um ao outro. Grato a Deus pela vida do Elton, que está vinculado comigo, mas sempre me estimula essa prática quando vem repartir as suas lutas, as suas tentações, e também me estimula a fazer o mesmo, me constrange a fazer o mesmo. Eu preciso também, preciso abrir meu coração, preciso buscar ajuda. E eu queria rapidamente, mano, só falar de algo que o Senhor tem falado comigo, que é por que isso? Por que essa luta tão grande? Por que esse aperto tão grande? Por que a gente persevera em meio a tão grande esforço, tão grande luta, muitas vezes até uns com os outros, às vezes uns contra os outros, né? Eu falo contra o outro quando a gente está estimulando o nosso irmão, ou animando, ou exortando, ou corrigindo, para a gente perseverar. É porque a gente ama a luta, mano. A gente ama lutar, a gente gosta de lutar. A gente gosta da dificuldade, e aí a gente busca a dificuldade. Por quê, mano? Porque nós esperamos algo. Amém? Amém? Nós esperamos algo. Esperamos um rei que virá. E em breve ele virá. Amém? Eu queria só repartir algo, porque Deus tem falado muito comigo, normalmente está nessas coisas, quando a gente olha lá, Adão. Então no capítulo 13 a gente já vê que Adão peca. E qual é a palavra de Deus? Deus diz algumas coisas para a mulher, diz algumas coisas para o homem, e diz algo para a serpente, que certamente Adão gravou, porque foi passado, né? O que Deus disse para a serpente? Bem, primeiro diz que maldita ela seria, né? Mais do que todas as criaturas da terra. Então, há algo já dizendo sobre Satanás. Satanás até hoje come pó e vai comer o resto da vida, o que Deus disse. Né? Humilhado, sempre foi humilhado e vai ser para o resto da eternidade. Mas diz algo a respeito da semente da mulher. Deus diz que ele poria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. E que a serpente morderia o calcanhar da mulher. Mas a semente da mulher faria o quê? Esmagaria ou pisaria a cabeça da serpente. Amados, meditando um pouco, imagina que Adão, eu não sei quantos anos Adão tinha ali, mas depois vem Caim e Abel,
Caim mata o seu irmão Abel, depois Deus dá outro filho para Adão. Eu estava anotando aqui, Adão com 130 anos teve Sete. Sete, com 105 anos teve Eno. E ali diz que se começaram a invocar o Senhor. Adão aqui tinha 235 anos. Quantos anos Adão viveu? 930 anos. Amados, imagina Adão vivendo 700 anos, lembrando de tudo que ele vivia antes. Já passaram para pensar nisso? Tudo que ele tinha vivido, tudo que ele tinha experimentado, de ver Deus face a face. E agora, quantos anos depois? Talvez 200 anos depois, quando nasce Enos, ele se vê necessário de buscar a Deus, de clamar a Deus, de buscar de novo a presença de Deus, aquele Deus que ele via todo dia. Sabe que Adão, foi tranquila a vida de Adão, amado? Foi uma vida fácil. Quantos anos ele precisou esperar? Mais 700. Mais 700 anos. Pois Adão vem toda a descendência, né, de Sete. Aí alguém notável, certamente Enoque. Quantos anos Enoque viveu até ser chamado por Deus? 360 anos. Se não me engano foi isso. Até quantos anos esperando? Você acha longa a nossa espera? Nossa espera é longa? É cansativa? Não é muito, né, amados? Esses homens esperaram muito tempo. E muitos deles não viram a promessa se cumprir. É que Deus acha Noé, gerações depois. De quem que Noé ouviu? Que Deus é esse que falava com Noé? Bem, certamente. Que promessa Noé estimulava Noé, ou fazia com que Noé buscasse a Deus? Um dia, Deus vai mandar uma semente da mulher e vai esmagar a cabeça da serpente. Amados, certamente, eram poucas pessoas. O que tinha no coração desses homens? E quando eles ouviam falar de toda aquela glória do passado, tudo aquilo que Adão tinha vivido, do jardim, da queda, quando eles viam toda aquela depravação diante deles, amado. E aí chega no capítulo 5, 6, ali a gente vê o que virou a humanidade, né? Morte e todo tipo de coisa terrível. Mas havia uma esperança. E um homem foi achado, Noé. Depois veio a descendência de Noé, até que tudo volta outra vez. O homem decide fazer a Torre de Babel, até que Deus acha um homem. E a gente poderia continuar por muito tempo, né, amado? Esse homem é Abraão. Que Abraão? Que Deus é esse que falava com Abraão? Será que Abraão estava esperando alguma coisa? Certamente estava, amado. Certamente esperava aquela promessa, esperava. Deus havia falado. E eles tinham no coração, um dia o mundo ia ser refeito. E eles esperaram, e esperaram, e esperaram. E as promessas se cumpriram? Todas as que já deviam ter se cumprido, né, amado? Mas esses homens até hoje aguardam alguma promessa. Um dia Deus enviou seu Filho. Jesus morreu só para nós? Os que viríamos depois? Morreu também para eles. Aqueles que esperaram com paciência. Aqueles que andaram pelos desertos. Moisés, 80 anos, saiu, morreu sem ver a terra prometida, mas havia uma promessa maior. E Moisés falou dessa promessa. Um dia Deus vai levantar um outro como eu. Vocês devem ouvir a este. Aleluia. Deus mandou esse. Aleluia. Mandou Jesus, seu Filho amado. Também ele veio, morreu por nós e por aqueles que esperavam. Aleluia. Mas nós ainda esperamos, amado. Ainda esperamos um reino que há de vir. Nesse reino ainda vai precisar lutar mais. O que fala lá a palavra, Neu? As armas nós vamos fazer o quê? Fazer ferramentas. Fazer ferramenta, fazer arado, fazer enxada, para lavrar o solo, para plantar, mas não vai ter mais abrolho, não vai ter mais. Amém, mas nós não vamos mais lutar contra o pecado, amados, mas ainda não chegou. Esse descanso ainda não chegou. Nós ainda estamos numa luta. E eu só queria então terminar essa palavra nos estimulando, amados, a perseverar em duas coisas. Uma, nessa luta que nós travamos contra nós mesmos, que muito foi falado aqui pelo Felipe. Confessar os nossos pecados, andar na luz, resistir às tentações. Ainda não lutastes até o sangue na vossa luta contra o pecado, disse o autor de Hebreus. Perseveremos, amados, confessemos, amém? Porque a palavra diz, o Senhor Jesus, depois daquele discurso em Mateus 24, o que ele diz? Que a vinda do Filho de Homem seria como nos dias de Noé. Ele disse, amados, e como estaremos nós? Como seremos encontrados pelo nosso Senhor? Então perseveremos, em breve o Senhor virá. A nossa luta não é para sempre.
Em breve ele virá, perseveremos. E perseveremos em ajudar os nossos irmãos. Amém. Amém. Ah, eu não quero mais ouvir pecado. Vou lá falar com os irmãos, de novo. Outra reunião, outra vez, confessar com os nossos irmãos e tal. Amados, para isso fomos chamados, perseveremos em nos guardar e em guardar os nossos amados irmãos. Em breve virá o Senhor, sejamos achados e contados entre aqueles que desde Adão esperam pela segunda vinda do Senhor, pelo seu reino eterno. Amém, amado? Aleluia, Jesus. Aleluia. Lembrar naquele questão, a fim de identificar portanto, em 4:9 se peça o retorno para o culto de Deus. Eu vou ler aqui só para todo mundo ouvir rapidinho. Hebreus. Falando desse retorno, O Edson está compartilhando, amados. Hebreus 4:9 e o 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E o 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém, irmão?